Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 31 de julho de 2024. Aula de número 11 do nível 1. Vamos às nossas prévias, fechando os olhos se possível, focando aqui na sua mente e no seu coração e inspire, retenha por 17 segundos e permita um metabolismo profundo de suas células e moléculas. Retenha por esses 17 segundos. E ao expirar, utilize o diafragma e o períneo para expulsar com força, junto do gás carbônico, tudo aquilo que não serve mais a você. E na sequência, novas inspirações, que podem ser de ciclos menores, mas que você vai colocar para dentro essa energia quinta essenciada que já se encontra aqui à nossa volta. E vai montar aqui, ó, na sua tela mental, na frente da pineal, o seu projeto de médio e longo prazo. Estabelecendo seus propósitos, suas metas, tudo o que você planeja para o porvir. Inspire. Retenha. São vários ciclos que você fará agora. E ao colocar para dentro, junto do oxigênio, faça com que essa energia entre e trabalhe dentro de você, do seu corpo 4D, do seu quaternário inferior, focando nesses corpos mais próximos à nossa fisicalidade. E, após a retenção, o diafragma e o períneo vão expulsar, vão continuar expulsando, tirando de você agora não somente aquilo que não te serve mais, mas focando na saída de mágoas, rancores, mágoas, fobias, medos. É assim que a gente se cura de muitas doenças. Doenças físicas mesmo. Não estou propondo aqui nenhuma cura milagrosa, não. Mas muita coisa que nós temos, inclusive, acontecendo em nós, tendo sintomas manifestados em nós, elas estão aqui, ó. Elas estão aqui, ó. Mente e coração. Você agora vai expulsar tudo isso junto com gaiolas, pactos, votos, batismos, contratos negativados, miasmas, chips, implantes, dispositivos umbralinos, cadeados, tudo aquilo que não pertence mais a você. Queridos guias, amados mestres da nossa enorme família estelar, nós agora vamos a Adonesh, borda do prato avonal, de onde Anhotakten e Mithan-El nos oportuniza a energia Umara através do portal Avona Shantar. E essa energia é entregue primeiro aos filhos paradisíacos Mikar, Metraton, Emanuelis e Starrer. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca. As ordens Melquisedeque, Lanadek, Gornandek e Vornandek. Das ordens aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os Centuriões de Orion. Dos comandos as naves Iaberon, Iaberim, Esferon ou Alto Longron, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nassular, Ágata, Shambhala, Ramares, Ramatiz e Iroko. Das naves aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Sarrielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. Que chega com todo o seu comando Panther, abre os círculos concêntricos à nossa volta, afora ele os círculos concêntricos das equipes de dragões
que já começam a trabalhar intimamente cada um de nós. Quando a energia é entregue aos turnos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que também trazem seus convidados, seus coligados, e eles iniciam também pequenas atuações em nós. A energia é entregue, então, aos tronos de Exu e Pombagira, com Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando a formação do nosso Merkaba de proteção coletivo, uma enorme redoma dourada, ligados todas as nossas tronqueiras, e nós, lá no centro, montando o nosso Merkaba de proteção local, com nossos símbolos, nossas imagens. E assim vamos a Gaia, Ista, Pachamama, Nanamburquê. Solicitar a elas, via Sagrado Feminino, e aos 7 dragões Elohim Kumara, a ascensão da energia telúrica que vem lá do Sol Central, junto com o cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, ancora no chakra básico, e do básico, a ascensão das 2 serpentes douradas do Kundalini, serpenteando até o chakra do coração, ligando o motor Taurus, chamatrina, ascendendo até a pineal, encontrando a parcela de energia Omara que aqui ficou estabilizada, proporcionando uma enorme simbiose quântica que abre nossas mentes, abre nosso terceiro olho, nossa terceira visão, e exulda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 11 fala hoje das providências de Micá. Se você lembrar, nas últimas aulas, nós viemos estudando coisas que levaram à necessidade dessas providências. E eu falei que Micá teve que intervir por aquilo que nós vimos. Aqui estão essas providências estudadas por nós hoje. Vamos lá. A primeira providência foi o envio de emissários das ordens, aquelas que eu falo tanto, para gerar o quê? Uma malha de contraposição energética sob Teta, o nosso universo Teta, e outros setores necessitados. Então você observa que Micá solicita aos mestres, aos emissários de muitas ordens que já trabalham com ele no projeto micaélico há muito tempo, um estabelecimento de uma malha de contraposição energética, como se fosse um campo de força, uma tela refletora dos problemas que já se aproximavam e alguns que já ocorriam. Segunda providência, a ativação de um maior gradiente de energia taquiônica. E nós já estudamos energia taquiônica, lembra? Então ele ativa um maior gradiente, como se ele ampliasse a frequência, permitindo assim a continuidade daqueles projetos já instalados. Muitos desses projetos estão ainda em andamento hoje. Outros foram finalizados e chegaram a bom termo. Essas providências, elas só foram possíveis através da instalação de milhares de pulsares, que nós também já estudamos, logo no início, lembra? No nível 0. Então, esses pulsares também foram instalados em Teta e nas adjacências, tais dos setores necessitados. Então, pela imagem, ó, isso é um pulsar. Você conclui logo o que aqui? Que muitos pulsares não são propriamente naturais. E muitos dos naturais, eles são deslocados conforme esses seres se percebem necessitando do deslocamento energético, uma ampliação aqui, outra acolá. Lembre-se que isso se deu muito antes do nosso tempo atual. Estou falando de algo muito anterior. Não adianta pensar aqui agora em fazer cálculos astronômicos sobre o comportamento que nós hoje
conhecemos desses astros para tentar entender o que está acontecendo. Não está acontecendo isso aqui agora. Isso é uma coisa que foi iniciada lá atrás. Hoje, na atualidade, esse deslocamento desses pulsares já não acontece mais dessa maneira como se deu outrora. Ok? Com o tempo, alguns grupos se destacaram. Alguns desses grupos de emissários do projeto micaélico, como a civilização de Canopus, que nós também já estudamos um pouquinho, que foi a primeira a ascender sob a energia de Micá, seguida pela civilização de Sirius Alfa, que eu também já falei tanto com vocês, falo tanto dos Felídeos e a civilização de Sirius Alfa, inclusive teve algumas imagens, algumas aulas no nível 0, que tratavam só de Sirius. Lembram disso, né? A semeadura de Micá. Essa tomada de providência, essa atitude, já era Micá semeando a energia dele, mantendo o quê? O equilíbrio e permitindo aos 35 mil projetos originais, então veja quantos eram, 35 mil projetos originais que se desdobraram, permitiu que eles viessem a se desdobrar em 8 bilhões. Então, para quem não tinha entendido até agora o que eu falo sobre o projeto, desde o início do canal, são milhares, são milhões, e aqui eu mostro para você que eles se desdobraram em 8 bilhões de outros desses projetos, braços, desdobramentos, como se fossem projetos fractais, tá? Entre 1D, reino mineral, do nosso entendimento aqui, até 12D. Nos últimos 18 bilhões de anos. Isso eu falo em Naosh, o cluster de Naosh. O que ampliou as possibilidades das mônadas. A gente vai trabalhar aqui agora essa ideia das mônadas, tá? Mas vou para a imagem logo, ó. Providência de Micá, de novo uma imagem que você pode reputar como ilustrativa, mas olha quantos seres envolvidos. E aqui importante, quando eu falo de providência, essa é uma palavra que é muito rotulada pelas vertentes religiosas, a lógica de providência divina. Eu não estou falando de providência divina. Isso aqui não é Deus em ação. É um filho paralítico trabalhando em prol dos seus projetos. Ok? Aqui eu não falo nem do Pai amantíssimo. Não é o Pai do paraíso trabalhando diretamente aqui. Sobre as mônadas. Normalmente, em linhas gerais, cada mônada se filamenta em 144 partículas de eu sou. Você lembra, né? Que eu mostrei lá em cima? Supramônada, que se filamenta em mônadas. Então, cada mônada costuma gerar 144 filamentos, braços, desdobramentos de eu sou. Podendo essa mônada, dessa maneira, abarcar 144 quadrantes estelares diferentes, colocando um eu sou em cada quadrante estelar, nas distintas e diferentes raças e condições existenciais. Algumas raças eu já apresentei, as condições existenciais eu venho apresentando. Quando eu falo para você que você é um humano adâmico em 4D. Isso aqui é uma condição existencial. Beleza? Essas providências, as duas que eu apresentei no slide anterior, geraram a necessidade de ajustes nos genomas para que se adequassem aqui à nova malha energética e a ativação da energia taquiônica em maior gradiente em θ. Foi o que a gente viu das providências. Por que isso? Por que alguns ajustes? Imagina, um genoma, o genoma Cadiamon, o genoma Cadiamon Félix, o genoma Cadiamon Urantia, quando ele se iniciou, ele foi programado, projetado, articulado ou arquitetado para que ele trabalhasse numa malha energética, com um grau de energia taquiônica. Se você vai ter que modificar aquilo ali, você precisa fazer alguns ajustes para que você se adeque àquela nova energia que está chegando. Trazendo bem a grosso modo,
É como você tem que se resguardar, ou como você tem que agir quando você vai, por exemplo, tomar um banho mais frio ou mais quente. Às vezes, para entrar numa água mais fria, você precisa se habituar a ela. Colocar aquela água nos seus tornozelos, punhos, atrás da nuca. As trocas térmicas não podem ser repentinas, ou não devem ser. Isso é um exemplo, a grosso modo, do que acontece com esse tipo de energia, quando você propõe uma um pouco maior, uma um pouco menor. Tá? Então, isso aqui aconteceu em ambas as providências citadas no slide anterior, e foi preciso que houvesse alguns ajustes nos genomas. Eu sei que parece novo, estranho, mas esse tipo de ajuste em genoma, eles fazem o tempo todo, quando se faz necessário. Agora vamos falar de Lúcifer. A atuação de Lúcifer. Lembrando de novo, para aqueles ainda aprisionados, aquela história de Lúcifer como demônio, como diabo, já expliquei a beça sobre isso em aulas e palestras. Lúcifer é cargo administrativo que governa cada galáxia, apoiado pelos 12 do Conselho Shamuna, no gerenciamento de projetos de filhos paralíticos. Tudo isso já falei. Lúcifer é um cargo, é um posto, é uma posição hierárquica. Vamos lá para o 1. Essa avaliação de Lúcifer é diferente daquela observação ali embaixo. E Eulus-Bel, que é o vulgo Lúcifer da Bíblia ou das religiões, que eu trabalho com vocês, inclusive no clube de membros, trabalho ele à parte, na primeira aula, no primeiro encontro, e Eulus-Bel é um ser. Ele não foi um ser, ele continua existindo, ele é um ser. Tá? Falo sobre eles quando eu explico sobre biodemo, biodemol. É só lembrar isso aí. Aqui, quando eu falo de Lúcifer, é um cargo. Esse cargo, Lúcifer, enfrentou algumas dificuldades com as configurações peculiares da hoste, com essas mudanças todas que eu acabei de apresentar, as providências e as modificações no genoma. E ele precisou gerar suportes administrativos flexíveis. Para isso, ele ampliou a autonomia desse Conselho dos 12 de cada galáxia. Então, os 12 Shamuna, que são seres similares a ele, que o apoiam nesse cargo, ele ampliou a autonomia de cada um deles, do conselho inteiro. E esse conselho passou a ter envolvimento maior e a desdobrar-se abaixo de 12D, entrando eles mesmos, se filamentando, se desdobrando em outros seres. E acabou que muitos deles entraram na matriz de controle, seja ela positiva ou negativa. Além disso, ele desdobrou a ordem lá no NADEC em 4 níveis, dando a ela a permeabilidade dimensional e a liberdade necessária para atuar com os grupos em evolução nos citados projetos. Então, ele amplia muito a condição desses seres trabalharem nesses níveis abaixo. Então, para isso, ele criou isso aqui, ó, vórtices de entrada como portais abaixo do 12D, para que pudessem esses seres lá de dimensões acima acessarem esses níveis mais abaixo. Os projetos de Lúcifer ainda. Foi quando houve a contaminação de seres de elevado gradiente autorizados por Lúcifer. Então, muitos desses seres que ele autorizou, que ele fez descer para trabalharem mais próximos de nós, acabaram se contaminando. E eu falo sobre isso desde o início. Uma vez que você desce dimensionalmente, mesmo com os vórtices de entrada, mesmo com as proteções e tudo mais, você está movimentando-se em níveis mais abaixo. A densidade, a polaridade, a dualidade, ela se amplia. E você acaba sendo envolvido por aquilo ali. E aí um deles é Satã, sobre quem eu já falei, inclusive, na rebelião de Eulus-Bel, que está ali embaixo no OBS, mas que aqui você vê
a informação dada sobre Satã aqui é de uma fonte distinta. Ela não é da base mitológica e ainda assim a informação aqui se fecha. Entre eles, Satã, que propôs a intervenção no livre-arbítrio. Você vai lembrar que lá atrás eu falei com você que Satã era um braço de Aulusbel na rebelião de Lúcifer. E que muitos dos problemas foram causados por esse braço, Satã, não pelo Lúcifer. Um desses problemas está aqui, ó. Ele decidiu intervir no livre-arbítrio, que nós já conversamos sobre isso no canal, mas ele interveio em muitas dessas raças que estavam em evolução. Satã e os seus colaboradores intervieram em muitas raças, plantando a ideia do favorecimento. Lembra que eu falei sobre isso? De algumas raças favorecidas? Saratem fez isso. Anhotak fez isso. Olha aqui Satã fazendo algo similar. Corromperam-se no poder pelo poder. Quem é esse corromperam-se? Satã e os seus colaboradores. De novo, a história do poder pelo poder. E nas sensações geradas com essa participação. Pensa aqui comigo. Você desce de dimensão, tem uma certa hora que você olha para cima, você não percebe mais as dimensões acima. E você, com conhecimento, com saber, lembrando alguma coisa, com algumas habilidades, se sente como o próprio Deus. Isso se deu com Saratem, isso se deu com o próprio Satã, em que ele se perde e se acredita capaz de fazer sozinho todo o processo, interferindo ao bel prazer dele. Aí eu coloquei aqui desse o que eu explico lá embaixo. É mais uma informação que bate com a lógica que eu explico sobre a rebelião de El-Luzbel. Desdobramentos desses seres abaixo de 12D, como líderes dessas raças, passou a ser comum. Então, veja que eles vêm descendo, tá? Eles passam a ter essas sensações que a sua participação, que a participação deles deu a eles, e ao descer muito, eles começam a se tornar líderes de raças aqui abaixo. Então, muitos desses seres que vieram inicialmente nesse projeto, nesse propósito, eles se tornaram líderes de muitas raças. E aqui embaixo eles se contaminaram. E aí olha o que acontece, ó. Eles mesmos, esses aqui, ó, ficaram presos na matriz de controle. E Lúcifer se envolveu em todos os projetos de Teta, inclusive em Arcones, sustentada por Enhotak, como nós já vimos. Então, múltiplos projetos onde Lúcifer esteve. E é o que a gente vai passar a ver daqui para frente. A gente continua vendo a participação de Micá, mas a gente também nas próximas aulas vai ver justamente sobre essa participação de Lúcifer, esse cargo Lúcifer, que na época era um ser que ocupava esse cargo, agora é outro, teve e ainda tem em muitos desses projetos. Essa é uma passagem de Soren Kierkegaard, é outro filósofo. Diz ele, ó, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experienciada. Com essa bela imagem, eu fecho somente analisando melhor essa passagem. Porque nós temos essa questão, essa condição muito típica de achar que a vida é um problema. Quantas vezes você ouviu ou falou essa frase? A vida é um problema. A vida não é um problema a ser resolvido. Ela é uma realidade a ser experienciada. Experiencie a sua realidade da melhor maneira. Can Sham Fam. Can Sham Fam. Can Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Hareu, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Perdoe a minha voz. Ela está um pouquinho ainda fora da normalidade. A rouquidão está um pouco maior.
mas eu sou professor, eu sou palestrante, eu trabalho com a voz, além de trabalhar aqui com vocês, também faço uso dela em outras tarefas. Algumas teoricamente siderais, outras ligadas mais à fisicalidade. Como eu sempre digo para vocês, nós temos vida normal. Nós somos pessoas que existimos no mesmo meio que vocês. Eu sou professor e trabalho com a voz. Até nosso próximo encontro.